A paz do Senhor Jesus, o Cristo, sou o evangelista Daniel Araújo, estou com você, aluno da EBD, e também você que está assistindo esse canal, seja bem-vindo na pré-aula de número 9 da Revista de Jovens. Antes de começar, você que está visitando, se inscreva no canal e todos vocês também que estão assistindo essa aula até agora, acione o sininho de notificações, eu conto com você até o final, tá bom? Deixe seu comentário, é muito importante você acionar essas ferramentas para que receba sempre as atualizações e a transmissão da ADMP TV, a TV digital da Assembleia de Deus Missão aos Povos, que além da pré-aula da Escola Dominical, nós temos a cobertura dos eventos e cultos que acontecem na nossa igreja, levando a palavra do Senhor de uma forma digital a várias pessoas e corações que precisam. Então seja bem-vindo, conto com você até o final dessa aula, tá bom? Muito bem, lição de número 9 tem por título Abacuque, a fé como forma de vida. A fé como forma de vida. Texto do dia, você que está com sua lição, ou de papel ou digital, vamos acompanhar. Abacuque capítulo 2, versículos 2 e 4, tá bom? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A síntese: a fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. O texto bíblico da lição é Abacuque capítulo 2, versículo 1 e 2. Então esse aí eu vou deixar para você ler, e eu quero ler também com você o capítulo 1, versículos 2 ao 4. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Agora, bem interessante, o versículo de número 4. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e, assim, a justiça é pervertida. Uma descrição de Abacuque, estou falando aqui do ano 605, mais ou menos antes de Cristo, mas que é bem atual, em que a justiça ela não prevalece porque o comportamento das pessoas ele estava muito voltado ao individualismo, à autopromoção e à equidade, e a necessidade de justiça ela foi suplantada. Então existe muita relação entre o texto do Antigo Testamento, do Novo e da realidade. Por isso é importante nós lermos a Bíblia constantemente e termos as aplicações dos textos bíblicos de forma ordeira, de forma coesa, de forma inteligente e com aportes também de estudo muito necessários. O livro de Abacuque, contextualizando ele acontece num período ali de pressão geopolítica que a nação babilônica exerce sobre o reino de Judá. Abacuque então escreve no reino do sul. Além da pressão babilônica, nós temos os assírios e também o Egito, que enfrenta essas duas nações, e Israel se encontra justamente no meio, entre essas relações. Israel precisa então se posicionar, mas o levante geopolítico das nações estrangeiras ele é muito grande. Abacuque ele realiza aqui no seu primeiro e segundo capítulo principalmente, uma verbalização ou uma fala do seu sentimento interno. Essa verbalização, esse falar de Abacuque não é no sentido de lamentações, como foi Jeremias. É no sentido realmente de rasgar o coração e trazer à realidade aquilo que ele precisava falar, que estava aflito em seu coração. A própria pedagogia contemporânea, dentro das suas vertentes da andragogia e a psicologia, a base delas é a oralidade dos sentimentos. Olha que interessante, você que me acompanha aqui.
A oralidade dos seus sentimentos, ela é muito importante. Daí a importante necessidade de você ter pessoas sadias, pessoas experientes, pessoas justas, honestas e de princípios, para que se tornem pessoas que você tem relacionamento. E a partir desse relacionamento você verbalizar, oralizar os seus sentimentos. E o que Abacuque está fazendo aqui é justamente isso. Pôr para fora a aflição do seu coração. Quando ele olha internamente, ele vê um cenáculo corrompido, ele vê um templo que não está executando corretamente o que deveria ser executado na adoração a Deus. Ele vê e ele vive provavelmente perto dos 3 ou 4 últimos reis de Judá. Esses reis, eles não foram reis com princípios religiosos ao Deus de Israel. Eles corromperam o seu reinado. Tanto que a consequência acontece e Abacuque entende isso. Então, já de princípio, nós entendemos e tomamos aqui uma orientação como Abacuque. Ore ao Senhor, rasgue o seu coração. Traga para fora aquilo que traz aflição à sua vida. É muito importante, além de você falar, você escutar a voz do Senhor. É extremamente importante você exercitar esse relacionamento através do Espírito Santo. Porque quando você coloca para fora, a sua psiquia, o seu corpo, o seu organismo conseguem chegar num estágio de plenitude, de tranquilidade. Mesmo que as circunstâncias sejam ruins, você traz uma calma ao seu coração. Abacuque, já na primeira sessão, que eu falo justamente da sua vida, e depois eu vou falar sobre a data do livro e estrutura da mensagem. Abacuque, ele não é assistido em outros livros da Bíblia, ele é conhecido pelo seu próprio livro. Avaliando e interpretando os seus 3 capítulos, entendemos que ele fazia parte dentro da estrutura religiosa, ou como sacerdote, ou como levita, e ele atuou como profeta, ou sendo talvez os dois, um sacerdote que trabalhava também dentro da estrutura de louvor e adoração na casa de Deus, porque ele termina o seu livro compondo um dos mais belos poemas dos textos bíblicos que eu quero finalizar essa lição, lendo ele. Então, Abacuque, a sua vida não se tem traços, se tem interpretação de acordo com o que nós lemos. Data do livro: perfazendo as escritas e perfazendo ali as interpretações dos acontecimentos, e o levante opositor da Babilônia contra a nação de Israel, no caso o reino de Judá, fica datado em torno do ano 605 a.C., é uma coerência que os estudiosos chegam. É importante a gente entender que a estrutura da mensagem do livro, e eu quero ressaltar o que o próprio autor traz aqui, o oráculo lhe foi revelado em forma de visão. Seu livro tem capítulos e contém pelo menos 3 formas literárias diferentes: o diálogo, no capítulo 1, os ais proféticos e, por fim, o louvor. O livro de Abacuque, ele é muito rico nisso. Ele estimula a que nós abramos o nosso coração, mas que nós não perdamos também a adoração. É entender o agir de Deus e, principalmente, agora entra um dos paradoxos do cristianismo. É crer num Deus todo-poderoso que detém todo o poder, que pode fazer todas as coisas, que opera os seus milagres. No entanto, não faz aquilo da forma em que nós queremos. E nós continuarmos adorando a Deus quando nós não recebemos aquilo que queremos, mas eu preciso acreditar que o que vem da parte de Deus. Vou repetir. Você pedir a Deus alguma coisa, sabendo que Ele é detentor do ouro e da prata, a Ele é dado a vida e a morte, a Ele tem o poder da própria existência, a Ele é dado, Ele pode todas as coisas nos céus e na terra. Então, eu oro para Ele pedindo determinada coisa. Não acontece? Eu preciso ter fé, que até isso vem da parte de Deus. E eu começo a entender o porquê o justo viverá pela fé. Porque se nós não aceitarmos que o reino de Deus vem sobre nós e a vontade de Deus ela é imperativa sobre nossas vidas, eu entro em paradoxo, eu entro em colapso, eu entro em fobias e eu não acredito mais em Deus. E não é o fundamento da fé.
Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé sabemos nós que os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé sabemos que o que nós vemos veio a existir daquilo que não se via. Esperar em Deus e confiar nele é fé. E saber que o que vem sobre nossas vidas, na vida do crente fiel, também vem da parte de Deus. E nem sempre o que vem é o que nos agrada, mas o que nos confronta, o que nos enfrenta e o que nos faz crescer enquanto pessoa e enquanto cristão. Amém? Na sessão, no tópico 2, a crise do profeta. Primeira sessão, a maldade de Jerusalém. Depois, o questionamento do profeta. E, por fim, a resposta de Deus. A maldade de Jerusalém. Como nós já falamos em outras lições anteriores, que você pode, ao terminar essa, fazer uma pesquisa, e é interessante entender que nós temos 8 lições anteriores, todas falando dos profetas menores, com uma rica bagagem de conhecimento. Israel, a nação de Judá, ela se divide no final do reinado de Salomão, em tribo do norte e tribo do sul, reino do norte e reino do sul. Agora eu estou falando da tribo de Judá, ou reino de Judá, na porção sul, aonde está o templo de Jerusalém e aonde está o trono do rei de Israel. Esse trono que também será tomado como posse pelo próprio Jesus, que é da genealogia, pela profecia e promessa dado à genealogia e à descendência de Davi. Então, o povo está deturpando os fundamentos sociais e religiosos instituídos por Deus. Respeitar os sábados, respeitar o ano sabático, respeitar o ano do jubileu, respeitar a não divisão das suas terras, a não repartição dos bens pelas famílias. Israel está deturpando as orientações iniciais de Deus. Essa deturpação confronta e enfrenta a adoração que o povo entrega ao Deus de Israel. E Abacuque agora, ele está vendo toda essa corrupção que existe no templo, toda essa corrupção que existe no reinado, e ele vê toda essa movimentação geopolítica dos assírios, dos babilônicos e também dos egípcios, enfrentando, confrontando e tendo ali realmente entender que, de fato, Israel será exterminada. Dia ou outro isso vai acontecer. Agora imagina isso no coração de alguém que é descendência de Abraão, o qual recebeu de Deus a profecia e a promessa de uma grande nação. Então o conflito emocional, ele é muito grande e ele é muito pesado. Abacuque olha toda essa conjectura e questiona o seu papel enquanto judeu. E cobra de Deus as promessas feitas aos patriarcas. Porque a visão que ele tem da situação é que Israel será exterminada. Então ele começa no capítulo 1 e no capítulo 2, fazendo ali um diálogo, verbalizando, como eu já disse, com o Senhor. E então ele evolui numa revelação do agir de Deus. Aquela pressão geopolítica não era para extermínio, mas para correção. E realmente, depois do cativeiro babilônico, posteriormente, quando eles regressam para Jerusalém, por mais que não tenha uma plena liberdade política e religiosa, Israel não levanta postes ídolos em sua terra. Não se encontram na casa dos judeus ídolos pagãos. Israel realmente aprende a confiar em Deus. Daniel, por que ler a Bíblia? Porque a Bíblia ela representa o quê? Nós precisamos ler de Gênesis a Apocalipse e entender os momentos, as ações e a expressão do relacionamento de Deus com o homem. A palavra do Senhor, ela impacta as nossas vidas e promove em nós transformação, mudança de comportamento. E é necessário. O profeta chega com N indagações, questionamentos, críticas e cobranças a Deus. E Deus revela no capítulo 2 que não é para extermínio, é para correção. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está assistindo aqui agora essa aula. Todas as expressões de poder da humanidade,
em algum momento da história, elas tiveram um fim. Ou tiveram um fim destruídas por completo, ou finalizaram a origem na miscigenação com outras culturas para garantir a sua subsistência. Israel não. Israel, eu percebo uma nação que a partir do ano 70 depois de Cristo não tem terra, não tem posse, não tem um país, e depois da Segunda Guerra Mundial, já na era contemporânea, passa a ter uma porção de terra, se torna uma nação com terra. Olha que ambiguidade. A Abraão foi dado uma promessa de que os homens e as mulheres que formariam a sua família serão tão numerosos como a areia da praia, como as estrelas do céu. E eles crescem a partir do primeiro século da era cristã sem a terra, sem a posição geográfica. Eles crescem, o mundo recebe as famílias judaicas. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos a Constituição e a formação, a estabilização do Estado judaico. Então hoje nós ligamos a televisão e vemos a cidade de Israel, o país de Israel, as cidades, a sua capital Tel Aviv e toda essa estrutura. Olha como que Deus tratou com essa nação que, diferente de outros povos e outros reinos, evoluiu e hoje ainda existe. E ainda se tem vestígios das orientações iniciais dentro da sua cultura. Abacuque então percebe que aquele movimento seria para correção, mas que Deus guardaria e livraria os remanescentes para formar uma nação maior e mais forte. O segundo tópico, então, fechando, a resposta de Deus. Deus responde aos questionamentos do profeta dizendo que colocaria um fim na maldade de Judá, suscitando a Babilônia para castigar o seu povo. O último tópico, tópico de número 3, traz a fé como forma de vida. Aguardando uma nova resposta, a nova resposta de Deus, o triunfo da fé. Quando nós pesquisamos e tentamos entender o que é fé, o que eu posso contextualizar, o que eu posso formatar no contexto de fé. A fé é uma esperança, a fé é um credo, a fé é um sentimento, a fé é uma atitude. O que perfaz a fé? Nós já dissemos aqui algumas das... E é um oceano que eu vou mergulhar de forma rasa aqui agora com vocês. Quando eu reflito sobre a expressão da fé, ou a atitude da fé, ou a esperança da fé, eu entendo que ela é dom de Deus. Deus dá a nós a fé. E existe em nós a fé natural. Independente se nós estamos dentro de uma expectativa religiosa ou não, meu irmão e minha irmã, nós temos uma fé natural. Como assim, Daniel? Eu vou ao médico e eu tenho fé que o que ele vai me prescrever é algo que será de bom para mim, mesmo não conhecendo a fórmula do remédio, os elementos do remédio, e se o médico está correto ou não. Porque todos nós homens somos fadados ao erro. A fé também, essa fé natural que eu quero exemplificar aqui, é aquela fé de que quando você, lavrador, lança semente à terra, você vai esperar a chuva no momento certo, vai esperar o sol no momento certo, vai esperar inclusive a chuva na quantidade certa, para que daquela semente tão pequena nasça uma árvore muito maior, gere frutos e esse fruto se torne o seu mantimento. A fé, e aí eu percebo ela, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, que também é não nos desesperarmos pelo amanhã, porque basta para cada dia o seu mal. Então a fé é um elemento muito complexo. Ela vem da parte de Deus, ela faz parte do homem e nós precisamos acreditar no amanhã. Então, nós, em uma geração imediatista, precisamos exercitar em nós o olhar para o amanhã. E quando eu não exercito o olhar para o amanhã, eu sou fatalista, eu sou imediatista. Se eu exercitar o meu olhar para o amanhã, sem a fé, eu entro em fobias, em pânicos, em desespero. Porque a fé de esperar em Deus a provisão necessária, ela me tranquiliza, porque o olhar para o amanhã
sem essa fé que vem da parte de Deus, me causa pavor. Porque em que eu vou confiar que a chuva vem, que a fruta germinará, que a semente brotará, e nós precisamos exercitar esse olhar no amanhã acompanhado com uma fé em Deus. Porque quando eu olho para o amanhã, mesmo que a situação é conturbada, ela é difícil, ela é pesada, se eu tenho a fé no Senhor, eu tenho a esperança de dias melhores. Eu tenho a esperança do fruto, eu tenho a esperança do desenvolvimento necessário para todas as coisas. Os pais da igreja dividiam a fé em 3 elementos que eu quero citar para vocês aqui. Bem interessante. Vem do latim, notitia, relacionado com o conhecimento partido das áreas da mente e a razão. Aceitar o evangelho com a mente, o seu racional. Também formado pelo assensus, relacionada com as emoções, com o sentimento, aceitar o evangelho com o coração, com a sua alma. E por fim, fidúcia, se relaciona com a volição, ação de escolher ou decidir, é o seu espírito. Então nós vemos aqui que a fé, ela não é só em um dos elementos, ela perfaz o corpo, a alma e o espírito. A fé, ela perfaz o racional, o espiritual e o emocional. Eu preciso ter uma volição. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo, eu começo a ter uma visão de futuro. Os gregos tinham uma expressão contrária a isso. Os gregos, eles viviam a vida como se não houvesse o amanhã. Carpe diem. E o evangelho é contrário a isso. Ele nos diz, viva o hoje preparando o amanhã, a salvação. Então a fé, nesses 3 elementos que os pais da igreja eles trouxeram à reflexão, são muito interessantes. Então a fé não confronta a razão. A fé também tem a sua razão de existência, tem a sua racionalização. Como assim, Daniel? Eu posso não explicar para você quimicamente como que o elemento água passou a ser elemento vinho depois do milagre de Cristo em Caná da Galileia. A nossa razão, a nossa mente limitada pode não explicar isso. Eu posso não explicar vários outros milagres que acontecem na Bíblia. Mas a minha razão, ela gera uma fé que sabe que Deus proveu, que Deus fez e Ele é todo poderoso. Mesmo que a ciência não consiga replicar em laboratório de uma forma, de um método científico, eu sei que Deus pode além da razão humana. Então, esse sentimento de fé que evolui em nossos corações não é uma fé alienada, não é uma fé desprovida de racionalização, não é uma fé louca, é uma fé inteligente, é uma fé racional. Quando Abacuque passa a entender que a fé que ele coloca no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, livraria Israel, não do jeito que ele imaginava, não do jeito que ele queria, mas do jeito que provia a Deus, gerou nele uma fé. Gerou nele um sentimento que perfez corpo, alma e espírito. É o que eu preciso exercitar em nós. Então, a fé como forma de vida, aguardando uma nova resposta. Depois, a nova resposta de Deus e, por fim, o triunfo da fé. Quando eu leio, já para encerrar, o capítulo 3 de Abacuque, a partir do versículo 19, melhor, um pouquinho antes, né? A partir do 17. Abacuque, capítulo 3, a partir do 17. Mesmo que não floresça a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produto de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei ao Senhor e me alegrarei. No Deus da minha salvação, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo e me faz andar em lugares altos.
eu entendo que Abacuque, ele evolui aos sentidos. Quando ele trabalha sobre o fruto ele é antecedido pela flor. Quando eu estou em uma lavoura e eu sinto o perfume da flor, isso gera em mim uma lembrança. Isso gera em mim uma calma de que a árvore está no caminho certo. Quando eu estou dormindo ou estou em minha casa e escuto ali, quem mora no campo vai saber do que eu estou falando, escuto ali o som dos bois, o som dos animais, eu sei que ao levantar eu terei condições de procurar o meu sustento. E quando eu coloco a mão no fruto e dali eu extraio o vinho, extraio o azeite, eu colho aquele fruto, o meu corpo está sentindo. E agora Abacuque ele entra num ponto muito bonito. Ainda que falte o que a minha mão pega, o que o meu ouvido escuta e o perfume que vem nas minhas narinas, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que os meus olhos mintam para mim, eu confiarei no Senhor. E Abacuque, ele finaliza aqui o seu livro de uma forma muito bonita. E nós precisamos entender isso. Mesmo que eu não explique hoje, de uma racionalidade científica, o porquê de uma pandemia chamada Covid-19, eu preciso confiar no Senhor. E o meu amanhã trará alegria ao meu coração, porque o meu Redentor, o Deus da minha salvação, Ele é a minha força e Ele vive e me fará viver. Olha que rica aplicação e interpretação nós tiramos dessa lição. Abacuque no capítulo 1, então ele oraliza, ele põe para fora, e no capítulo 1 e 2 ele escuta o que Deus fala. Aqui no capítulo 3 agora ele rasga o coração. Antes ele rasgou o coração com indignação, com revolta, com dor, com choro muitas vezes. Agora ele rasga o seu coração com louvor. E ele consegue contemplar como a águia, além da turbulência, além da dor, além da dificuldade, um futuro, uma esperança e uma fé. E assim eu começo a entender, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A fé não pode estar fundamentada no que nós tocamos. A nossa fé está fundamentada em Cristo. E no Evangelho segundo escreve João, no capítulo 14, ele fala: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito. Eu vou, mas eu volto. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que supera toda dificuldade. Então, que nós vamos a refletir sobre o que eu posso aprender do livro de Abacuque e tranquilizar o meu coração, porque se a política está corrompida e se o mundo está caótico, eu posso falar: o Senhor, o soberano, é a minha força. Deus abençoe, muito obrigado por ter acompanhado esses minutos aqui comigo. Parabéns a toda a equipe da ADMP TV, a equipe da Escola Bíblica Dominical, que tem se desdobrado e se reinventado nesse momento de pandemia também. E você que nos acompanhou, parabéns, um abraço e um carinho especial aos pastores presidentes que têm incentivado esse trabalho e essa estrutura. Até a próxima, se Deus assim permitir. Grande abraço, a paz do Senhor Jesus, o Cristo.